Graça e paz, boa tarde. Segunda parte aqui do capítulo número 5 do livro segundo São Mateus, a partir do versículo de número 16 em diante, aonde Jesus ele se retira para um lugar e vai então lá fazer a sua oração. As pessoas então elas afluíam para ouvir Jesus e para serem curadas das suas doenças, das suas aflições, ouvir uma palavra, né, da parte de Jesus, para que pudesse apaziguar o seu coração. Mas Jesus fazia questão também de atender cada uma delas. Mas outra coisa que Jesus fazia muita questão também era de se retirar para lugares solitários a fim de orar e ter intimidade com o Pai. Cansamos muitas coisas, né? Reivindicam muitas vezes o nosso tempo, assim como foi com Jesus. Muitas coisas. Reivindicam o nosso tempo, nossa atenção. Frequentemente nós cansamos ao procurar atender a demanda que nos vem. Porém, nós devemos fazer como Jesus fazia. Devemos separar um tempo e retirarmos para um lugar onde possamos ficar quietos, tranquilos, a fim de orarmos a Deus e termos essa intimidade total com Ele. Meditarmos na palavra de Deus. Poder ali então estabelecer uma comunhão e ali ser também fortalecidos por Ele. Né? Porque a nossa força ela vem de Deus. Só Ele pode nos fortalecer quando nós começamos então a dedicar tempo para orarmos, clamarmos e suplicarmos ao Senhor pelo restabelecimento, muitas vezes, da nossa força. Isso é muito importante. Vamos lá. Uma outra coisa, a partir do versículo de número 17, fala sobre a cura de um paralítico, onde 4 amigos vêm trazendo ele no lençol, tendo ali uma grande multidão, onde Jesus estava, numa casa onde Jesus estava ensinando, e eles não conseguiram entrar, eles subiram o telhado, crendo, acreditando, tendo fé de que o seu amigo poderia ser curado por Jesus, e ali então eles abriram a parte de cima da casa, o telhado, né, que era construído de palha com barro, onde eles conseguiram abrir, desceram exatamente onde Jesus estava, na frente de Jesus, e Jesus ali então, ele vê a fé daqueles amigos, né? Isso é para também informar vocês que normalmente as pessoas não são curadas às vezes pela própria fé delas, às vezes são curadas pela nossa fé, pela quantidade de como nós acreditamos em Jesus. E depois isso, claro, vem aflorar também na vida delas pelo nosso testemunho, pela nossa fé, pela nossa confiança, a forma que ela foi curada e restabelecida da sua enfermidade. Então, Jesus ele fala ali naquele momento, ali estão perdoados os teus pecados. Então, ali estão os mestres religiosos, os líderes religiosos daquele tempo e começam a razoar dentro do seu coração, né? Começam a falar dentro de si mesmos e que esse aí é blasfemo, porque só quem pode curar pecados é Deus. Jesus, sabendo o que passava na mente, no coração deles, Jesus então ele fala o seguinte: olha, o que é mais fácil? É mais fácil eu dizer para o paralítico que o pecado dele está perdoado e ele jamais saberá disso? Ou então eu dizer
para ele: levanta-te e anda, e ele souber que os pecados dele realmente foram perdoados. Então, o que Jesus está querendo dizer ali naquele momento? Que ele perdoa pecados sim e ele é Deus. É isso que ele está dizendo nesse momento. Então ele chega para aquele paralítico e diz: levanta, toma o teu leito, vai para a tua casa. E ali todas aquelas pessoas que estão à volta de Jesus, ali naquele momento, ficam atônitas, né? Ficam admiradas com aquilo que Jesus fez ali naquele momento, e cada vez mais então a autoridade de Jesus é exaltada, né? Aquele paralítico, ele novamente digo, assim como o leproso, e assim como muitos outros que a gente vai ver daqui para frente também, que vão ser restabelecidos na sua vida social totalmente, né, que vão ser inclusos na sociedade novamente. Eles não foram só curados da sua vida física, eles vão ser incluídos dentro do reino. Olha que maravilha, essa é a principal coisa que nós conseguimos entender, né? Que eles foram inclusos dentro do reino, que eles foram inclusos dentro da sociedade. Eles voltaram então para a sua vida religiosa, voltaram para a sua família, voltaram para o seu trabalho, e ali então eles puderam recomeçar uma nova vida. Jesus então ele vem nas nossas vidas e na vida de outras pessoas justamente para isso, para restabelecer a ordem sobre as nossas vidas. A respeito sobre blasfêmia, né, sobre o castigo de blasfêmia, que era a morte naquela época, está em Levítico, número 24, capítulo 24, versículo 16. O perdão de pecados era um sinal de que a era do Messias ela havia chegado, ela estava presente. Então aquele momento ali foi um momento crucial, foi um momento importante, porque se cumpre as palavras de Isaías 40, versículo 2, Joel, capítulo 2, versículo 32, Miqueias, capítulo 7, versículo 18 e 19, e Zacarias, capítulo 13, versículo de número 1. Então esses momentos são momentos importantíssimos que nós devemos estar atentos aí àquilo que o Messias ele veio fazer. É importante a gente saber essas passagens do Antigo Testamento, porque quando somos questionados a respeito do Velho e do Novo Testamento, temos então argumentos para poder conversarmos com as pessoas que isso também está no Antigo Testamento. Fazer então uma comprovação do Antigo Testamento. A partir do versículo de número 27, vai falar sobre a conversão de Levi, que também tem como o seu principal nome Mateus. Ok? Mateus. Também ele é conhecido como Mateus. Ele era cobrador de impostos, estava ali na coletoria, fazendo a cobrança dos impostos, e Jesus chega e olha para ele e diz: olha, vem, segue-me. E a palavra de Jesus ela foi tão forte, esse vem, segue-me, foi com tanta autoridade, ele sentiu tanto ali o poder de Deus sobre a vida dele, que diz que ele imediatamente largou tudo e seguiu a Jesus. Versículos 27 e 28. Esse largar tudo, muitas vezes nós somos seres humanos incríveis, né? E a nossa liberdade em Cristo também ela é tão boa que a gente vê essa evidência de Levi largando o trabalho dele, largando as coisas dele, seguindo a Jesus. Ele acreditando que Jesus vai fazer algo fantástico na vida dele, né? Então, ele pega e para você ver o quanto ele acreditava nisso, que nos versículos de 29 a 32, ele chama os seus amigos publicanos e outros pecadores que ali estavam e reuniu-se, fez uma festa, né, um banquete para receber Jesus, porque Jesus se apresentasse para eles também, para que eles
para que eles pudessem ouvir Jesus também. Tamanha a confiança de Mateus em Jesus Cristo, né? E isso nós deveríamos fazer também nas nossas vidas. Abrir grupos, falar para pessoas a respeito de Jesus. Quem sabe, uma festa, não sei. A gente tem tanta coisa que a gente pode fazer para falar a um grupo, aos seus amigos, a uns colegas de trabalho, a respeito do Senhor Jesus Cristo. Então, ali naquele momento, assim como nós deveríamos fazer, largar tudo e ir em frente com Jesus, seguir Jesus, né? Assim fez Mateus e assim nós deveríamos fazer na nossa vida também. Mas normalmente somos presos, ficamos presos ainda a coisas lá do passado e esquecemos de largar tudo. Não, vou largar um pouquinho de cada vez, vou aqui, ó, devagarzinho, equilibrando, porque eu não tenho como largar tudo. Enfim, a gente sabe que cada pessoa vai levar o seu tempo de processo para isso, mas aqui nos demonstra mais de uma vez que as pessoas largavam tudo e seguiam a Jesus, né? Assim foi com os seus discípulos. Então, ali naquele momento, ele é criticado novamente pelos fariseus, né, pelos mestres da lei que estavam ali, os escribas, que estavam ali murmurando, né? Oh, olha, o mestre de vocês, o rabi de vocês come com os pecadores. E aí Jesus ele responde, né? Ó, aquelas pessoas que estão sãos, elas não precisam de médico. Quem precisam de médico são os doentes. São aqueles que reconhecem que não são sãos, eles têm pecados, eles têm erros e precisam ser restaurados desses erros e desses pecados. Vocês não. Vocês já se sentem curados, já se sentem sarados, não acham que tem pecado. Então vocês não precisam de um Salvador. Vocês não precisam de ninguém. Vocês precisam é de si mesmos. Os fariseus, então, eles encobriam os seus pecados a respeito com a respeitabilidade social, né? Vou dizer assim, passavam, então, por bons, né, praticando à vista de todos as boas ações publicamente, né? E aí, para incultar os seus pecados, apontavam os pecados dos outros. Nada diferente dos dias de hoje, tá, gente? Nada diferente dos dias de hoje. Aquelas pessoas que começam a acusar muito a respeito dos pecados das outras pessoas é porque ainda não conseguiram apagar os seus, e aí tem que usar os pecados dos outros para encobrir o seu, né? Temos que ter muito cuidado com esses falsos irmãos, esses líderes religiosos aí que são grandes hipócritas, né? Ou aqueles grandes irmãos hipócritas que acham que pode julgar a vida de todo mundo. Então, seguindo em frente aí, eles eram orgulhosos, eles eram hipócritas, pessoas que reconheciam, mas as pessoas que reconhecem os seus pecados, os seus erros, elas sabem que elas não são suficientemente boas para entrar no reino, para ter Deus do lado delas. Então, por isso, elas precisam do convívio de Jesus, precisam estar ali com Jesus, né? Para irmos, então, a Deus, devemos primeiramente nos arrepender. Mas para renunciarmos os nossos pecados, devemos primeiramente reconhecê-los. Sabemos que somos pecadores. A grande realidade, muitas vezes, é essa, né? Aqui Jesus vai falar um pouco a respeito, os fariseus eles começam a fazer certas indagações, né? A partir do versículo de número 33 até o 39, e Jesus responde a eles aquilo que é o grande questionamento deles. Aqui eles falam que os fariseus eles jejuam, assim também como os discípulos de João jejuavam. E ele diz que ali os discípulos de Jesus não jejuam.
a resposta de Jesus ela é muito clara. Jesus sabia que a sua morte ela estava próxima. Depois disso, o jejum seria adequado. Então, depois da morte de Jesus, depois que o noivo não estivesse mais presente, ali era o momento, então, do jejum e o momento adequado para jejuar. Embora também fosse humano, Jesus sabia que era Deus e estava plenamente consciente da razão pela qual veio a este mundo: morrer pela expiação dos pecados da humanidade. Né, dos versículos 36 ao 37, ele começa então a falar sobre os odres, sobre o remendo de pano novo, que acaba caindo na mesma sincronia ou simbologia dos odres. Os odres eram as bolsas de pele de cabra costuradas nas extremidades, para ficar impermeáveis, pelo fato de o vinho novo fermentar, deveria ser colocado em um odre novo e maleável, mas tendo se tornado flexível, a pele do odre antigo estouraria, inflexível, perdão. Ela estouraria e derramaria o vinho novo ao qual ele perderia, tanto o odre quanto o vinho. Como odres velhos, os fariseus eram muito rígidos para aceitar a Jesus, que não poderia ser contido pelas tradições e regras humanas. O cristianismo exigia novas abordagens, tradições e estruturas. Igualmente, nossos programas e ministérios na igreja não devem ser tão rígidos a ponto de não terem espaço para um novo método e uma nova ideia, ou inspirações, ou ideias inspiradas pelo Espírito Santo. Também devemos ser cuidadosos para que o nosso coração não se torne tão duro e nos impeça de aceitar novos métodos de pensar que Cristo traz. Precisamos manter nosso coração maleável para que possamos aceitar a mensagem de mudança de vida trazida por Jesus Cristo. Então, isso aí a gente começa então a entender: remendo de pano novo, em veste velha, torna maior a rotura, né? Quer dizer, aparece mais. E Jesus está trazendo então ali uma comparação a respeito das tradições e da lei tão rigorosa imposta pelos fariseus e aquilo que é a graça de Deus nos tempos de hoje. Espero que vocês tenham tido aqui, então, uma ótima explicação. Que Deus abençoe a vida de vocês. Fiquem na graça e na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Uma ótima tarde a todos e que Deus abençoe o vosso entendimento, que o Espírito Santo de Deus continue falando ainda aos vossos corações, e qualquer pergunta que vocês tenham, que vocês queiram fazer, eu estou aberto para perguntas. Que a graça e a paz sejam com todos vós em Cristo Jesus. Amém.